Giro o Perfil recebe no espaço Toda Esquina e Varginha o Dr. Carlos Marcelo de Barros. Vem comigo, Giro o Perfil começa agora. Bem-vindo ao Giro Perfil, Carlos Marcelo, bate aí. Gente, médico especialista em dores. Me ajudou muito no processo da coluna. Primeiro, obrigada por topar essa entrevista. E depois, muito obrigada por me ajudar no processo de cura da minha coluna. E me conta como é que tem sido o seu trabalho de Alfenas, agora já está em Varginha. Como é que tem sido essas mudanças aí de expandir o seu trabalho? Primeiro, obrigado, Alessandra. E como eu disse, é um prazer enorme te ver bem novamente. Ai, graças a Deus. Uma pessoa alegre, expansiva, você não pode ficar na com cama, dor, né? Limitada. Porque um dos piores aspectos da dor crônica é que ela limita a vida das pessoas. Total. E isso não pode acontecer, né? Nosso tempo de vida é muito curto, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Então, a gente tem o centro de dor em Alfenas, há praticamente 10 anos, um dos maiores centros de dor do Brasil, né? Uma construção ali em parceria com a Santa Casa. E pela enorme demanda que a gente tem da região, nós resolvemos aí, depois de uma análise de tempo, de capacidade de dar assistência correta, e expandir o serviço da Simpen Alfenas. Então a gente já está com a clínica funcionando em Varginha, 4 meses. Vamos inaugurar agora, provavelmente em abril, em Pouso Alegre, em junho em Passos e provavelmente em 2026 em Poços de Caldas. Mas como é que você vai fazer? Como é que vai ter agenda para isso tudo? Não, mas nós formamos uma equipe muito boa, né? Porque o que acontece? A Simpen Alfenas, ela é um centro educacional. Então a gente recebe ali médicos do Brasil inteiro e de fora do Brasil que vêm aprender ali com a gente. E nós temos um programa de formação médica, de residência médica ali. Então nós formamos médicos de dor e alguns desses, né, evidentemente os melhores, ficaram com a gente e vão trabalhar nesse ecossistema, né? Que uma clínica apoia a outra. Então quando você for atendido, por exemplo, em Varginha, mas precisar de um tratamento muito avançado que não tem aqui, em Alfenas tem. Porque o centro de Alfenas ele é capaz hoje de fazer qualquer tratamento disponível no mundo para a dor. E alguns tratamentos são muito complexos, então não tem como você ter em todas as unidades. Sim. Aí faz uma base e dali começa a ajudar todo mundo. Facilitar o acesso dos pacientes ao que tem de mais avançado em medicina da dor hoje no mundo. Como que a dor crônica afeta o bem-estar físico e mental dos pacientes e qual é o maior desafio para ajudá-los a recuperar a qualidade de vida? Olha, dor crônica, eu sempre falo, em todas as entrevistas, falo para meus alunos, você tem várias definições. Você tem definições biológicas, médicas, né, inclusive da IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Você tem definições aqui da nossa sociedade, da qual que eu tenho orgulho de ser presidente. Você fala, tratar a dor é a coisa mais fácil do mundo. O difícil são só os primeiros 5.000 pacientes. Depois que você trata 5.000 pacientes, você começa... Eu tô bem acima dos 5.000 pacientes, né, quando eu fui lá na sua clínica. Nós já estamos aí passando seguramente mais de 20.000 pacientes atendidos na Alfenas. Aí o que acontece? O que eu aprendi com os pacientes? Dor crônica é o que se perde. Quando as pessoas colocam em perspectiva, não é só aquele sentimento ruim que a dor dá, não é só aquele incômodo. É a academia que você não faz, o jantar que você não consegue ir, a festa que você não faz, o trabalho que você não faz, o relacionamento em casa que começa a ficar destruído, porque muitas vezes entre casal um não entende o outro, que às vezes a dor não é visível, você não está vendo sangrar, você não está vendo corte, você não está vendo nada. Então é o que a pessoa vai perdendo a capacidade de interagir com o mundo, ela vai perdendo. Isso é real, gente, porque você falou uma coisa pro Wellington quando eu fui fazer a consulta com você. Eu achei muito legal a frase, não julgue a dor do outro. Exatamente. Você não tá sentindo. É só ela que pode julgar. E eu achei aquilo muito real. Eu falei assim, gente, uma pessoa que me entende. Porque não era uma dor grande, mas era uma dor que me limitou minha vida. E isso que você tá falando tem total sentido. A dor crônica maltratada, ela destrói carreiras, ela destrói famílias, ela destrói relacionamento. E por fim, ela destrói a capacidade que a pessoa tem de interagir com o mundo. Porque nós interagimos com o mundo da maneira que a gente foi criado, da maneira que a gente se reconhece, né? Que a gente se relaciona. Então, quando você tem algo que impede você de fazer essa relação com o mundo, por isso que a dor se transforma na doença. Ela te tira momentos que você gostaria de viver. Seja o trabalho, seja relações pessoais, seja do que for.
O tratamento da dor crônica, se ele não entender o que aquilo significou na vida do paciente por um longo período, ele nunca vai ser eficaz. E quais são as dores crônicas mais comuns no Brasil e como você avança no diagnóstico precoce e no tratamento adequado dessas condições? A dor crônica mais comum são as dores músculo-esqueléticas, em primeiro lugar, dor lombar. E o aumento ele é vertiginoso, porque nós temos o envelhecimento da população. Tem um estudo da Fundação Bill e Melinda Gates que mostra qual é a patologia no mundo que mais tira dias de qualidade das pessoas. Dor lombar. E assim, é até interessante como que isso não foi tratado ao longo das décadas. Não se ensina a tratar dor na faculdade de medicina, por exemplo. Como que isso não foi tratado ao longo das décadas? Sério? Seríssimo. É um problema, talvez o problema mais sério de saúde pública no Brasil. Não se ensina. Oi, faculdade de medicina. Tanto que a gente está trabalhando uma lei no Congresso Nacional para ver se consegue obrigar os cursos de graduação a ensinar os alunos de graduação como que pelo menos iniciam ou abordam o tratamento de dor crônica. Olha só que interessante, dados americanos. 20% da população americana tem dor crônica. Quando eu falo dor, todo mundo vai ter dor em algum momento da vida. Estou falando dor crônica, é dor que necessita de tratamento. 8%, ou seja, 40% desses 20%, tem o que a gente chama de dor de alto impacto. Dor de alto impacto é mais ou menos a situação que você está. Que é uma dor que impacta diretamente a vida da pessoa, seja em nível pessoal, social ou profissional. Gente, é aquela dor de 24 horas, ela não cessa, ela fica lá em tempo integral. Quando você deixa de fazer as suas atividades. E aí o que acontece? Você tem um aumento de incidência na população mais idosa. Isso é óbvio. Aí quando eu apresento, inclusive eu estava em Nova York em novembro, apresentei justamente isso, né, um paralelo entre Estados Unidos, Europa e América Latina. Quem é o idoso americano? São as pessoas que nasceram ali na década de 50 e 60. Em 1950 e 60, os Estados Unidos tinha 5% de analfabetismo e era 70% urbano. Como que era o Brasil em 50 e 60? Nossa Senhora. Nós tínhamos 50% de analfabetismo e 60% de população rural. Será que o nosso idoso tem a mesma saúde do idoso americano? Claro que não. Então, a nossa incidência é muito maior. E a gente esbarra no muro praticamente intransponível, que é o muro de acesso ao tratamento e desconhecimento. Nós temos hoje no Brasil formados 1.500 médicos de dor. É uma fração do necessário, né? E existe muita dificuldade, inclusive, de quem é formado a exercer a profissão, muitos desses não exercem, e de você conseguir fazer a ponte do paciente com o serviço. Nossa, então, são várias barreiras que têm que ser quebradas aí. Muito. Eu falo que o serviço em Alfenas, ele nasceu, foi fruto de um milagre, ou de uma insistência muito grande, mas uma das duas coisas, né? Gente, vai escutando, olha as dicas. Bom, e diante, né, dos avanços tecnológicos mais recentes, qual que você destacaria na medicina intervencionista da dor e como eles têm impactado os casos mais complexos? Hoje nós temos duas tecnologias que são as mais proeminentes, né, que a gente faz até bastante ali ao Alfenas. Primeiro que é a neuroestimulação, seja medular, seja periférica. A neuroestimulação, para as pessoas entenderem, é um dispositivo que ele fica do lado do nervo, então, ou seja, você implanta ele lá na medula e ele, entre aspas, conversa com a medula para ela não transmitir mais estímulo de dor. Então, são terapias para casos refratários fantásticas. E outra terapia é a bomba de infusão intratecal, né, para casos mais refratários de pacientes oncológicos. Quando você pega uma bomba, né, literalmente uma bombinha mesmo, implanta dentro da barriga do paciente e um catéter vai lá dentro do sistema nervoso central, junto da medula, às vezes, em alguns casos, até lá quase no cérebro, e ele infunde a medicação diretamente aonde ela precisa chegar. Então, são tecnologias, mas são para casos extremos, né? Extremos. De cada 1.000, 2.000 pacientes, você vai fazer 1 ou 2. Meu Deus. Então, assim, Ô, Carlos Marcelo, para quem quiser fazer contato com você, né, você já falou mais ou menos aonde que você já está, mais ou menos, você já falou onde você está, mas tem algum telefone, rede social? Conta aí pra gente. Bom, você pode me acompanhar, né, pessoalmente na minha rede social, carlosmarcelo.dor. Pode também acompanhar a Simpem Sul de Minas, @Simpem Sul de Minas. E eu atendo basicamente em Alfenas, né, na Simpem Alfenas, 35 3299 6414. E atendo aqui na Simpem Varginha, que é o 35 3677 9007. Maravilha. Que fica aqui na Vila Pinto, na Rua Argentina. A Simpem Alfenas, ela tem uma função social muito grande.
Então, para pacientes com neuralgia do trigêmeo, que é uma dor impactante, nós estamos com um programa agora que nós recebemos uma importante doação de uma fundação, que nós vamos fazer o tratamento gratuito de 100 pacientes. Nossa! E o único meio de acesso desses pacientes ao tratamento com neuralgia do trigêmeo é pelo e-mail, né, que é solidariedade@santacasalfenas.com.br. Nossa, então, se você conhece alguém que tem neuralgia do trigêmeo, não está tendo acesso a tratamento, não tem plano de saúde, não é aceito, obviamente, pacientes que têm plano de saúde. Manda um e-mail que a gente devolve com todas as informações, o paciente ele é cadastrado e certamente ele vai ser atendido e se tiver indicação ele vai lá para a Alfenas fazer o tratamento. Ai, que maravilha, gente. Eu quero ajudar através do Giro Perfil que esse tipo de informação realmente chegue a quem precisa e tomara que quem estiver assistindo essa entrevista possa passar para quem precisa e indicar um tratamento tão bacana como esse que o Carlos Marcelo faz com a equipe dele para o sul de Minas inteiro. Nossa, que lindo Esse programa, isso. inclusive, é para o Brasil inteiro. Aí pro Brasil? Já, desculpa, inteiro. gente, é pro Brasil, tá? Para você, em uma palavra, ser médico. Cuidar. E ser médico especialista em dor em uma palavra? Amenizar. Amenizar. Eu concordo porque eu fui paciente dele. Agora eu posso te mimar? Pode, claro, que não gosta. Vanusa, minha amiga, vem cá, vamos mimar Carlos Marcelo, que cuida de tantas pessoas. Que honra receber, doutor. Você tá entendendo o tamanho do potencial? Obrigada pela Obrigado. presença, um pedacinho da nossa casa para a sua casa. Olha, Pra ficar, lindo. tomar o seu cafezinho lá, lembrando de nós. Obrigado, gostei demais. Muito bom, obrigada. Excelente. Eu gosto de Parabéns café. pelo trabalho e que continue aí trazendo soluções Obrigado, para todos Vanessa. nós aí. Muito obrigado, muito bonita, cara. Ah, vamos bater aqui, Show. turma. Super. Muito bom. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandroespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo!